capítulo 6. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Mais uma vez. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Aleluia. Fala comigo agora, Senhor. Aleluia. Comigo Glória, glória, agora, glória, Senhor. Fala comigo nessa hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 3. Nós só vamos ler só o 3, tá? Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre o reino. Vamos todos nós juntos, irmãos? 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei Pensava constituí-lo sobre todo o reino. Amém? Se nós podemos Amém. assentar, desde já eu quero agradecer, né, essa oportunidade mais uma vez de poder estar aqui para trazer um pouco mais, né, da palavra do Senhor. Confesso aos irmãos que eu costumo sempre dizer que nós não somos nem dignos, né? Mas a prova do Senhor ter nos escolhido, ter nos chamado, louvado seja Aleluia. Deus, não para pregar a palavra, mas para falar, Aleluia, né? Daquilo que o Senhor Ele tem feito na nossa vida. Oh, glória. Eu me alegro muito em poder estar aqui mais Graças uma a vez, Deus, né? aleluia. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade e também ao Ministério, a pastora Aleluia, Lívia, né? A Jesus. pastora Lívia, por estar confiando nós estamos Glória a aqui, né? Deus. Aleluia, Jesus. Porque eu costumo muito dizer, irmãos, que pregar a palavra de Deus é muito fácil, mas quero ver é viver, né? Porque a gente vê muitas pessoas pregando, falando, acontecendo, mas você vai ver no dia a dia não é nada daquilo, né? Nós temos que aprender a pregar a palavra e também viver a palavra de Deus, porque é o que está aqui, ó, na tábua do nosso coração, né? Então, Deus, já quero agradecer a esse ministério e que Deus continue abençoando Amém, ricamente, Jesus. que Glória a venha Deus. crescer, que Amém. venha não, né? Que já está crescendo no nome de Jesus. Glória a O Deus. Senhor continua prosperando esse lugar de maneira poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Foi me dado um tema, né, no livro de Daniel, e eu costumo dizer que eu gosto muito do livro de Daniel, porque a Bíblia vai falar que Daniel, ele era um homem de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que ali no começo que Nabucodonosor, ele ali reinou na Babilônia,
E ali, né, ele mandou que viesse alguns jovens para a Babilônia. E um desses jovens, né, se chamava Daniel, chamava Mesaque, Sadraque e Abidnego. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante é que a palavra do Senhor vai dizer que aqueles meninos, aqueles jovens ali, né, eles eram instruídos. Eles foram ali para aprender. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que ali na Babilônia, eles não temiam Deus, eles não serviam a Deus. Mas Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, eles eram um homem, louvado seja o nome do Senhor, chamado, escolhido por Deus, porque havia um espírito excelente na vida daquele jovem. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra vai dizer que eles ali não se contaminaram, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver que eles ali viviam no meio daquele povo ali, mas eles não se contaminaram com os manjares. Louvado seja o nome do Senhor. E ali alguns trechos vai dizer que eles ali se alimentavam, né? De legumes. E ali eles até estranhavam porque eles ficavam fortes, robustos, bonitos, né? E eles ficavam olhando assim, como pode eles sendo alimentados de legumes e ficar dessa forma. Mas era Deus, né? Na vida daqueles homens. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que Daniel, ele não só havia sido livrado ali na cova do leão, mas antes vai falar que Daniel ali, quando o rei, né, Nabucodonosor, ele teve aquele sonho, louvado seja o nome do Senhor, a palavra vai dizer que aquele sonho perturbou muito a Nabucodonosor. Louvado seja Deus, ele mandou chamar os magos, né, aqueles homens feiticeiros, porque ele queria a interpretação, ele queria que eles contassem o sonho e desse a sua interpretação. E a palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens, eles não puderam, louvado seja o nome do Senhor, né, dar a interpretação e nem contar o sonho. E ali o rei, muito chateado com aquela situação, mandou que matassem todos eles. E a palavra do Senhor vai dizer que ali quando Daniel, ele soube, né, ver aquela notícia, foi até ele, que o rei mandou matar aqueles homens, porque ninguém ali conseguia interpretar o sonho, não conseguia falar o sonho nem dar a sua interpretação. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Daniel soube disso, ele pediu ali aquele homem, né, para que esperasse, porque ele iria orar ao Senhor. Ele iria pedir ao Senhor que o Senhor viesse revelar para ele, porque, irmão, Deus, ele revela o oculto e o escondido. Não adianta, eu e você podemos até mesmo esconder, né, do homem, mas do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, ninguém esconde. Porque o Senhor, ele tem os olhos como chamas de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que eu gosto muito do livro de Daniel, porque era um homem de espírito excelente, era um homem que fazia a diferença, era um homem que era separado, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que ali Deus deu o sonho e a interpretação. E ele conseguiu chegar ali até o rei, contou o sonho e a sua interpretação e falou, né? Me parece que acho que ele orou 21 dias para que o Senhor viesse dar, né, o sonho e a interpretação. Para você ver como que Daniel, ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Como está a nossa vida? Como está a nossa intimidade? Eu digo isso também para mim, irmão. Porque quando eu falo para a igreja, eu também primeiramente estou falando para mim como que está a nossa intimidade com Deus. Como que nós estamos? Porque às vezes a gente só quer orar quando as coisas estão apertadas, né? Aí você e eu queremos subir monte, fazemos jejum, fazemos propósito, vamos na campanha de Daniel, vamos na campanha de não sei quem, vamos na campanha, por quê? Porque nós estamos aflitos, nós estamos passando por processo, mas a gente aprende que não é só no momento da dificuldade, no momento da luta não, no momento da bonança. Eu aprendi uma coisa que é nessa hora, é que eu e você temos que orar. Porque às vezes nós estamos no monte e às vezes nós estamos no vale. A nossa vida, ela é dessa forma. Tem dia que a gente está na bênção, mas tem dia que o Senhor também faz a gente passar pela prova. Mas é para, muitas das vezes, nos entristecer, não. É para nos provar, para nos amadurecer, não é para o sofrimento, não. Às vezes a gente quer se vitimizar, eu estou passando mal. Vai orar, vai dobrar o joelho. Porque a gente sabe que a chave da vitória é a oração. Às vezes a gente deixa de receber, sabe por quê?
porque a gente não ora. Mas que é isso, irmão? Eu vou para a igreja, eu oro, eu faço, ainda é pouco. O que a gente faz para o Senhor é pouco, pelo que Ele faz pela nossa vida. O que a gente faz é muito pouco. E às vezes achamos que fazemos muito. Mas é necessário que eu e você viemos estar em oração. Pedindo ao Senhor, nós estamos vendo aí fora a violência, as coisas que estão acontecendo. Como é que está a igreja? Porque muitas coisas piores, irmãos, ainda não aconteceu porque há uma igreja na terra. Glória. Há um povo que ora, há um povo que busca a presença do Senhor e por causa disso, o Senhor Ele dá livramento pela sua misericórdia. E a palavra do Senhor vai dizer que ali, Daniel, ele contou um sonho e deu a sua interpretação. E a palavra do Senhor vai dizer que ali, através da vida dele, ele livrou aqueles homens ali da morte, né? Porque todos estavam ali, irmão, para ser morto. Mas Daniel, por ele ser um homem de Deus, um homem que se destacava, um homem que fazia diferença, e Deus livrou aquele povo ali, é por causa de Daniel. Para os irmãos verem como que Daniel, ele era um homem, louvado seja o nome do Senhor, que buscava a presença do Senhor, que orava. E quando eu e você, a gente está em oração, o inimigo ele sempre se levanta, irmão. Às vezes eu escuto pessoas falar assim, poxa, mas eu oro, quanto mais eu oro, mais coisas pior acontecem. Eu já ouvi muitos irmãos falar isso. Quanto mais eu oro, mais parece que a coisa aperta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu já escutei muitas pessoas falarem isso, irmãos. Que quanto mais a pessoa ora, né, irmã Maria? Quanto mais eu oro, parece que a coisa está apertada. Mas continua orando, porque o inimigo, muitas das vezes, ele coloca isso na mente da gente para quê? Para a gente parar. Para a gente parar. E a palavra do Senhor vai dizer que agora Daniel, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, parece que foram os príncipes, os governadores e os presidentes. E Daniel era um deles. A Bíblia fala que Daniel também foi chamado como príncipe. Só que a Bíblia vai falar aqui no livro de Daniel que por ele se destacar, aqueles homens começaram a se levantar contra a vida de Daniel. Não é diferente conosco. Às vezes até mesmo da igreja, né, a gente está orando, buscando se destacando, sempre tem que falar, sei lá, puxar saco, aí começa a se levantar. Até mesmo, né? Como eu já passei por cada coisa dentro da igreja, mas glória a Deus. Mas isso tudo, irmão, foi, sabe para quê? Para experiência. Tudo que você passa dentro da casa do Senhor é por experiência, porque quando Deus te colocar em determinada situação, você já está experimentada, você já está né, provada para aquilo ali. E a palavra do Senhor diz que ele tinha um espírito excelente. Ele se destacava, ele fazia diferença. Aleluia. É isso que nós, servos de Deus, temos que fazer diferença. Qual é a diferença que a gente está fazendo no colégio, na empresa onde a gente trabalha? Aleluia. Como que é o nosso comportamento? Porque, irmãos, é muito fácil ser crente aqui dentro. Mas lá na Babilônia, lá no meio, né, daquelas pessoas ímpias, como é que é o meu comportamento? Será que eu sento na rodinha e fico falando mal da vida dos outros? Será que eu sento naquela rodinha e fico ali falando coisas que não agradam o Senhor? Nós temos que se examinar. Porque a Bíblia fala que Daniel estava ali na Babilônia, mas ele não se contaminou. Aleluia. Ele podia ali se afastar do Senhor, ele podia ali viver como aquela cultura, né? aquele povo via, mas ele não, ele era diferente. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que ali eles ficavam procurando, sabe, buscar em Daniel uma falha. E às vezes acontece com a gente. A Bíblia vai falar que nós estamos envoltos de uma nuvem de testemunha. Tem pessoas nos observando. Como é que é o teu comportamento, o meu comportamento dentro da minha casa? No meu trabalho, aonde eu estou? Qual é o nosso comportamento? Porque tem pessoas nos observando. E a palavra do Senhor diz que ali, aqueles príncipes, aqueles homens, aqueles presidentes, aqueles homens, eles estavam observando Daniel para buscar uma falha em Daniel. Mas eles não encontravam. Porque Daniel, ele era um homem que ele não só obedecia a Deus, não.
aqui você vai ver que ele também obedecia às autoridades. Aleluia, Jesus. Ele respeitava as autoridades, porque às vezes tem pessoas que têm o costume de falar assim: meu negócio é só com Deus, com homem não. Meu negócio é com Deus. Se eu e você não respeitar a autoridade, ao pastor, a pessoa que Deus colocou na tua vida, como é que você vai obedecer a Deus? Meu Deus, Jesus. Como? A Bíblia fala que tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Aquele homem não havia defeito, aquele homem não havia. Eles queriam procurar algo para poder assim destruir, acabar com a vida de Daniel. Mas a palavra do Senhor vai dizer que eles ali viam que Daniel era um homem de Deus, um homem que buscava ao Senhor. Ele orava 3 vezes por dia. Será como é que está eu, irmão? Será que eu só fico assim, irmão, ora por mim? É que esse costume, ora por mim. Mas será que eu estou dobrando meu joelho? Porque às vezes a prova vem, Deus quer que eu e você oramos. É bom pedir os irmãos para orar? Porque antigamente eu tinha esse costume de achar que só a oração dos irmãos em mim iria surgir efeito. É verdade, irmã. Eu falava, não, eu vou lá na irmã fulana, porque a irmã fulana ela é usada por Deus. E ela vai botar a mão em mim, ela vai me orar, e Deus ele vai dar vitória. Mas você e eu também fomos chamados por Deus. Nós somos mulheres de Deus, que temos que dobrar o nosso joelho e orar. Eu escutei um pastor, eu esqueci o nome dele, que às vezes eu e meu esposo, a gente assiste ele falou uma coisa muito interessante. Quando alguém te pedir oração, se for possível você orar naquele momento, ora. Não espera você chegar na tua igreja ou na tua casa para orar, porque às vezes você não vai orar. Porque o corre-corre da vida, né, os afazeres da vida, às vezes nos atrapalha, a gente esquece. Mas ele falou, ora. Pouco tempo atrás eu estava no meu trabalho e uma irmã me ligou, pediu, irmã André, ora pelo meu neto, porque ele nasceu, ele está na incubadora, que não sei o que, começou a me pedir oração, me dizer o que estava acontecendo. Eu falei, irmã, tá bom, mas vamos orar agora. Irmão, eu pelo zap, eu fiz uma oração pelaquela criança e falei para ela, aguarda, porque vocês ainda essa semana vai ter uma notícia. Porque eu orava, o Senhor visitava aquela criança. Aleluia. Eu tive que orar naquele momento, irmão, porque depois, se eu tivesse que orar depois, porque às vezes o negócio era naquela hora ali. E se eu fosse orar depois, eu poderia esquecer. Porque, irmão, eu vou ser impactante. Já aconteceu de várias vezes que você não pedir oração e às vezes eu esqueci. E ele falou, se for possível, ligou para você pelo telefone mesmo. Senhor, visita agora essa pessoa. Senhor, vai te estar. Começa a orar ali. Porque é aquele momento. E a palavra do Senhor vai dizer que ali ele era um homem de oração. E eles viram que ele tinha costume de adorar o Deus dele. Ele falou, então vamos pegar ele na lei do Deus dele. Meu Deus. Aí começaram, sabe o quê? A armar. Começaram a tramar contra a vida de Daniel. E a palavra do Senhor vai dizer que ali, eles agora se reúnem, vão até o rei. Olha como é que as coisas, o homem ele gosta de ser bajulado, né, irmão? Olha, quando eles chegaram até o rei, falou, oh, rei, excelentíssimo, rei Dário. E aí começou a exaltar. Se você for olhar lá, você vai ver. E a palavra do Senhor vai dizer que ali eles fizeram que Dário decretasse aquela lei, né? Que parece que em 30 dias eles não podiam fazer oração, fazer nada um período de 30 dias, porque eles sabiam que Daniel orava todo dia. Daniel não orava de vez em quando, não. Daniel orava todos os dias, e 3 vezes, né, por dia. E a palavra do Senhor diz que ali, Dário, ele pega por aqueles homens que ali, né, exaltado, ele bajulado, acredito eu, se você for ler, você vai ver, ele ali vai lá, faz o decreto, né, assina ali aquele decreto. E a palavra do Senhor vai dizer que ali eles já estavam espionando Daniel. Tu sabia que numa da vida tem muita gente que está espionando a gente? Meu Deus. Ela agora cai. Quero ver agora onde está o Deus dela. Olha lá como é que ela está. Olha a situação que ela se encontra. Ela agora vai cair. Ficou só esperando a tua queda.
Mas como há um Deus no céu Aleluia. e que peleja por nós, Graças a e que é Deus. o mesmo Deus de Daniel, Ele te livra. Graças a Deus. Por causa da nossa oração, por causa da nossa busca no Senhor, Ele nos dá livramento. E a palavra do Senhor vai dizer que ali, Daniel, ele costumava entrar no quarto dele e havia uma porta que dava, né, na direção de Jerusalém. E eles ali viram que Daniel estava orando. Eles agora correm, né, conta para o rei que Daniel estava lá orando e que ele tinha desobedecido a lei, né, aonde eles decretaram. E a palavra do Senhor vai dizer que quando o rei ele descobre que Daniel tinha feito isso, ele se entristeceu. Porque aqui a gente vai ver que por ele se destacar, acredito eu que Dario, ele gostava de Daniel, porque ele se entristeceu. O coração dele se entristeceu. Ele agora manda chamar Daniel, e olha como é que Deus ele é maravilhoso. Ele agora vira para Daniel e falou para Daniel que o Deus de Daniel iria livrar ele daquela cova. E a palavra do Senhor diz que quando ele é lançado na cova, que eles fecham aquela pedra, daí ele vai para casa muito triste, muito abatido, muito angustiado. E a palavra do Senhor vai dizer que quando chegou de manhã, que Dario foi lá, e que olharam, né, e ali ele falou com Daniel, perguntou até mesmo Daniel, né, a respeito do Deus dele, se tinha livrado ele, e Daniel virou para Dario e falou que o Deus Todo-Poderoso tinha fechado a boca do leão. É assim que Deus, irmão, Ele faz na minha vida e na tua vida. Deus, Ele tem me dado livramento, e dado livramento a você, que você muitas das vezes nem sabe, muitas das vezes você nem vê. São livramentos que muitas das vezes o Senhor lhe dá a gente e a gente não vê. É verdade, Jesus. Porque também se Deus abrir nossa mente, nossa visão, né, a gente vai ficar atemorizada. Mas Deus, Ele ali foi com Daniel. Deus ali livrou Daniel da cova do leão. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ali Daniel ele sai daquela cova, a palavra do Senhor vai dizer que ali aqueles homens foram todos lançados na cova. Não foram só eles não. Foram seus filhos, foram as suas mulheres. E quando eles chegaram na porta, quando eles já começaram a entrar, os leões já começaram a devorar aquele povo. Às vezes, louvado seja o nome do Senhor, tem pessoas que tramam contra a nossa vida, e graças a Deus que o Senhor, Ele tem nos guardado. Graças a Deus, Ele tem nos aleluia. livrado. Glória. Não se preocupa não com aqueles que se levantam contra a sua vida. Louvado, entrega na mão do Senhor, mas entregar, eu não estou dizendo que o coração ao contrário, não. O Senhor salva, liberta cada Aleluia. pessoa que tem se levantado. Sabe por quê, irmão? A Bíblia vai falar que não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. O inimigo ele tem se levantado contra a nossa vida para nos destruir, para nos fazer parar. Sabe? Mas aí é que nós temos que se levantar. Louvado seja o nome do Senhor, orar, buscar a presença do Senhor, ter mais intimidade com o Senhor, para que quando, né, louvado seja o nome do Senhor, o processo vir, a perseguição vir, a gente vai estar preparada em oração. Aleluia. O segredo da vitória é a oração. Glória a Deus. E se aquele homem não fosse homem de oração, louvado seja o nome do Senhor. Porque é necessário que eu e você, no momento da perseguição, no momento da luta, no momento da dificuldade, dobrar o joelho e orar ao Senhor. Porque se eu contar para os irmãos aqui inúmeras vezes, eu nunca levantei do meu joelho, irmão, sem vitória. Porque às vezes até o plano de Deus, ele é uma resposta. Porque a gente às vezes ora e achamos que Deus tem que fazer aquilo que a gente quer. E nem sempre Deus ele vai fazer, porque ele sabe que lá na frente ele está te dando livramento. E às vezes questionando, batendo o pezinho, Senhor, por que o Senhor não me dá? Por que o Senhor não faz? E o Senhor tem guardado a nossa vida. Aleluia. Então, ora, busque a presença do Senhor, continua vindo para a casa do Senhor, continua orando dentro de casa. Se tiver alguém precisando de oração, ora, coloca a mão se você tiver, se
Se você achar que você não é, porque às vezes a gente tem que ter cuidado de sair metendo a mão, é muito perigoso. Mas ora a Deus, pede direção a Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ana também, louvado seja o nome do Senhor, ela recebeu a vitória porque ela orou. A Bíblia vai falar que foi Deus, irmãos, que fechou a marca de Ana, porque havia um propósito. E tudo que acontece na vida da gente é um propósito. Aleluia. Porque hoje a gente não entende, mas amanhã ou lá na frente a gente vai entender. A gente vai falar e falar assim, então por isso que eu passei por aquele processo. A Bíblia vai falar que o sonho de Ana era ser mãe. Mas o Senhor encerrou a marca de Ana. A Bíblia vai falar que Eucana, ele subia com a sua família todo ano, né? Para sacrificar o Senhor em Siló. E a palavra do Senhor vai dizer que ali, vou contar rapidamente aqui essa parte de Ana, porque era uma mulher também de oração, porque Ana ela podia murmurar, ela podia reclamar. Por que o Senhor só dá filho para Penina? E para mim que estou aqui, o Senhor não me dá filhos? Mas havia um propósito. Porque enquanto Ana queria ter um filho para mostrar a Penina que ela também podia ter, o Senhor não permitiu. Mas um dia, quando ela subiu a Siló, que ela ali foi orar e foi sacrificar o Senhor junto com o seu esposo, a palavra do Senhor diz que ela estava tão angustiada, tão amargurada de espírito, que a palavra do Senhor vai dizer que ele estava sentado na cadeira, quando viu ela orando, ele teve ela como embriagada. E ela virou para ele e falou, Senhor, não tem a tua serva como uma serva desmediada. Ele aí virou para ela e profetizou. Seria feita a petição dela. E a palavra do Senhor diz que Deus a se lembrou de Ana. Sabe por quê, irmãos? Porque Ana, ela especificou a bênção dela, ela queria um filho. Às vezes eu e você temos que especificar, porque é tanta coisa que a gente quer do Senhor. É Deus. É tanta coisa que a gente pede, né? Que às vezes a gente fica até perdido, não sabe nem mais o que eu pedi primeiro. Mas ela especificou a sua bênção, Senhor, se o Senhor me deres um filho varão, eu te darei para ele te servir na sua casa. Mas como assim, irmã? Se ele queria um filho, né, para criar, para ficar com a... Como é que ela ia pegar o filho? Que nunca ela ia dar para a casa do Senhor. Mas quando Deus viu aquela oração, falou, agora ela está pronta. Agora eu vou dar o filho a ela. O Senhor se lembrou de Ana e concedeu a Samuel. Porque Ana orou. Ana ela clamou. Pediu o Senhor, e no tempo certo, a bênção de Ana veio. Aleluia. Até porque Ana, quando ela queria ter um filho para mostrar para Penina, a madre dela estava fechando. Mas quando ela falou, porque havia um propósito, o sonho de Ana estava se comparando, né? Aquilo do sonho de Deus. Porque Deus precisava de um sacerdote, porque os filhos de Eli estavam fazendo coisas que estavam desagradando o Senhor na porta do templo. E a palavra do Senhor diz que ali Samuel, ele agora nasce, é desmamado, vai para a casa do Senhor, e o Senhor começa, né, a chamar Samuel como profeta. Então, irmãos, que Deus continue abençoando a vida de cada um. Amém, Jesus. Glória a Deus. Uma vida de oração. Amém, Jesus. Porque se eu e você estamos de pé, irmãos, é por causa da oração. Aleluia. Então, Deus continue abençoando a vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. A esse ministério. Amém, Jesus. Amém.